Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos apresentando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Nos acompanhe sempre mandando também sugestões de temas e perguntas para os nossos programas. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber uma advogada e professora muito conceituada tanto nas terras mineiras, onde foi diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a Vetusta Casa de Afonso Pena, como também é muito conceituada no Distrito Federal, em Brasília, onde leciona na Universidade de Brasília, a UNB. Amanda Flávia, muito prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Você que é professora, doutora em Direito Econômico, tema que nós iremos abordar aqui, e também autora de livros, muito conhecida dentro desse universo jurídico de Minas Gerais, já que foi professora de muita gente, apesar de jovem, né? E brincando aqui, americana, né? Que teve o desprazer de outro dia assistir o América perder para o nosso glorioso Galo, né? Amanda, seja bem-vinda. Eu que agradeço muitíssimo o convite. Você é um amigo da Vetusta Casa de Afonso Pena, amigo também pessoal meu, uma alegria enorme de ter a possibilidade de ter convivido tão de perto com você aqui em Minas, e agora também a gente, trabalhando em Brasília, poder contar com a sua generosidade de sempre, porque muito do que ele disse aqui, gente, vai na conta da generosidade dele, porque ele é muito gentil. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui de novo. Amanda, eu queria primeiro aproveitar o seu conhecimento e perguntar para você sobre o direito econômico, né? Nós vamos falar numa linguagem que, ao mesmo tempo, seja atrativa para o advogado, para o estudante de direito, juízes que nos assistem, mas que também seja atrativa para as pessoas leigas na área jurídica, né? Para que serve o direito econômico e a influência dele na vida das pessoas? Então, o direito econômico, o termo assusta. Direito econômico parece que vem junto com matemática, com equações, não é? Assim, então dá um susto nas pessoas, mas na verdade está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos que são casos de direito econômico. Agora eu aguardava aqui na portaria e um moço que me recebeu muito educado, muito gentil, me fez uma pergunta sobre uma questão de consumo que ele tinha vivenciado, o que é a solução mais adequada para aquele problema. Ou os preços altos em situações de crise, como na época da pandemia, que a gente tinha, logo no começo dela, um aumento absurdo dos preços de álcool em gel, de máscaras, cartéis são temas de direito econômico, né? Regulação de plataformas. Então, devemos ou não devemos regular o Facebook? Devemos ou não devemos regular o WhatsApp? Essas coisas estão no nosso dia a dia. Você vai chegar no aeroporto, agora não mais, mas até um dia desses te pediam para colocar máscara. Quando você chega sem máscara para comprar, a máscara lá na porta do embarque é uma fortuna, né? Uma máscara que você paga 1/10 do preço fora de lá. Isso é um tema de direito econômico, tá certo, é isso, né? Assim como também nós temos um determinado universo de empresas atuando em determinados mercados. Então, vou pensar na aviação civil. A gente tem mais ou menos umas 3 empresas fortemente atuando. Haver só 3, não haver menos, haver mais. Isso, o que é o mais adequado para a população? Ou a gente tem problemas ainda de saneamento no Brasil, e, enfim, ainda temos 50% da população brasileira sem esgoto, Luiz Cláudio, sem acesso a esgoto. É muito triste. Isso é um problema de direito econômico. O que essas coisas todas têm em comum? Saneamento, preço de máscara, o problema de consumo, são exemplos do Estado atuando sobre a atividade econômica. Então, toda vez que o Estado está atuando sobre a atividade econômica, a gente está diante de um caso de direito econômico. E isso é o nosso dia a dia, né? Todos nós, seja quem for que esteja nos assistindo aqui, consome, voa de avião, usa ou não usa saneamento básico,
usa o sistema financeiro, né? Agora a gente está conhecendo novas empresas entrando no mercado de bancos, por exemplo, as chamadas fintechs, né? Que são esses bancos mais moderninhos, né? Isso tudo é tema de direito econômico. Por quê? São formas do Estado atuar sobre a economia para fomentar determinadas coisas, desestimular outras. Tudo isso está dentro desse grande universo chamado direito econômico. É verdade. A gente que não mexe especificamente na área, mas acompanha as notícias, sempre fica preocupado com cartéis de posto de gasolina, quando existem essas denúncias, né, para elevar o preço do produto. E qual seria, Amanda, para o telespectador nos entender, a diferença de truste, de cartel, e o que prevê a Constituição da República em relação à livre concorrência? Porque, ao que nos parece, o objetivo macro, né, do direito econômico é permitir a concorrência saudável que vai beneficiar, né, o consumidor, vamos dizer assim, né, dos produtos que são oferecidos. Né? Porque senão, imagina se tiver só, como você diz, 3 empresas aéreas, elas se fundem em uma só e começam a vender a passagem aérea mais cara do que já está hoje. Né? Então, excelente pergunta sua, porque ela é uma pergunta realmente, é uma dúvida que as pessoas geralmente têm mesmo, e é excelente a sua pergunta e a oportunidade de eu falar sobre isso. A Constituição, ela não impede monopólio, e ela não parte do pressuposto de que monopólio seja ruim. Tá? Aliás, inclusive, a própria Constituição cria alguns monopólios. Né? Monopólio em si não é ruim. O que a nossa Constituição faz, e já vem de outras constituições anteriores, e a atual mantém, é reprimir o abuso do poder econômico. Você é um professor renomadíssimo também, né? Também não, você que é o professor renomadíssimo aqui. Bondade sua, como sempre, né? Não, você que é professor de muitos aqui, e você sabe bem que o abuso do direito ele não é tolerado no nosso sistema, em nenhuma das expressões de direito. Então não é porque você detém o poder de monopólio que você possa abusar dessa situação de monopólio. Né? Então, esse é o problema. O problema não estaria, eventualmente, numa fusão dessas empresas. O problema estaria se elas, juntas, começassem a adotar atitudes de abuso de poder econômico. Então, a Constituição, na verdade, veda isso, veda o abuso. Aí está a dificuldade mesmo, porque não é simples você configurar uma situação de abuso. Né? Não é uma coisa que... pelo simples fato de você intuir que aquilo dali é um abuso, não significa que estamos diante de um abuso. Então é para isso que vêm os órgãos, as entidades estatais, é aí que eles vêm para que a gente possa avaliar a situação dentro do contexto dela e ver se naquele contexto é ou não é uma situação de abuso. Em sendo configurado o abuso, ele será punido. Agora, se for apenas poder econômico, sem uma atitude abusiva, em si não é considerado um ilícito. Certo. E nós falávamos assim, de políticas antitruste do Brasil e também de questões de tentativas de regulações das mídias, das redes sociais, das mídias, né? Hoje, internet, e tem várias, né? Você citou aí uma das maiores, que é o Facebook, né? Essa é uma vontade que veio muito fortemente até do Poder Judiciário, quando se depara com fake news excessivas em períodos pré-eleitorais. Mas como é que você vê essa tentativa de uma agência reguladora para isso? E também falar um pouco da legislação antitruste do Brasil em comparação com outros sistemas do mundo, né, para as pessoas entenderem. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma das maiores economias do mundo, se não a maior, né? A segunda, perto da China, né? As duas em forte concorrência, e é uma sociedade tida como uma sociedade capitalista e que preserva essas regras de livre concorrência. Como é que é a comparação do direito internacional em relação... Direito internacional não, direito comparado em relação ao sistema antitruste? A pergunta é muito atual. A gente está assistindo agora um grande debate no nosso parlamento em torno do PL 2768, que foi apresentado por um deputado com o objetivo de disciplinar as chamadas Big Techs. Big Techs seriam empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple
e, bom, me sumiu aqui o último, Microsoft. São basicamente 5 empresas, né? E essa discussão é uma discussão muito presente no Brasil, mas não só aqui. Por quê? Olha como a sua pergunta é atual. Muito recentemente, a União Europeia fez uma regulação específica para essas empresas, a regulação das Big Techs, estabelecendo para elas uma série de procedimentos diferentes daquilo que elas já são obrigadas a cumprir estando atuando na União Europeia. Basicamente, essas 5 empresas que estão em vista, né? Em razão disso, o mundo inteiro se mobiliza, né, em torno da discussão. E aqui no Brasil vira o projeto de lei 2768. Nesse projeto de lei 2768, a tentativa é de fazer, não seria criada uma nova agência reguladora. Essa atribuição seria entregue à Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e que ficaria responsável por regular isso. Então, no projeto de lei, há algumas discussões sobre como é que a gente configura uma empresa como Big Tech? Porque, na verdade, as empresas, ao atuar no Brasil, elas já respondem por um emaranhado de normas, né? Mas as chamadas Big Techs, que ali são identificadas, elas também precisariam, além de tudo aquilo, regras diferenciadas, né? Tanto que se convencionou chamar isso de uma regulação assimétrica, porque agentes econômicos de um mesmo ramo responderiam a regulações diferentes, né? Enfim, a discussão está presente, há debate presente, gente a favor, gente contra, e gente que é a favor, mas não da forma como está apresentada, ao passo que nos Estados Unidos a gente assiste a mesma discussão com outro contorno. Curiosamente, olha que coisa interessante, Luiz Cláudio, essas empresas, essas 5 que eu mencionei, que são as 5 mais mencionadas nessas discussões, elas são empresas americanas. Então, de alguma forma, a Europa está regulando empresas americanas, né? E é óbvio que o próprio país, os Estados Unidos, teriam alguma cautela em regular a si próprios, de alguma maneira. Então, nos Estados Unidos, embora essa discussão também esteja assim, muito efervescente, a verdade é que eles estão mais cautelosos em provocar uma regulação específica para elas. Então, a gente está vivendo uma situação esse é o tema do momento do direito econômico. A gente está vivendo uma situação aqui no Brasil afinal, vamos acompanhar Estados Unidos, que estão cautelosos, ou vamos acompanhar a União Europeia, que já tem uma norma própria sobre isso? Para que lado vamos? Esse é o tema do momento. Essa é a discussão. Que legal, muito legal. Amanda, você já teve uma passagem pelo CAD, né? Não, na verdade, as pessoas confundem mesmo, mas eu passei, foi agora se chama Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Na minha época, isso foi em 2002, eu sou antiga. Em 2002, eu fui à Autoridade de Consumidor do Ministério da Justiça, que na época se chamava Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, sabe? Atualmente, desde 2013, ele aumentou de status para a secretaria e se chama Senacom agora. Mas naquela época não existia Senacom, era apenas o DPDC, e naquela época eu fui diretora. Mas isso já tem tempo, viu, Luiz Cláudio? Foi 2002. Mas explica pra gente assim, o que é o CAD aí, e qual a influência dele no direito econômico. Você vai responder depois do intervalo. Vamos fazer um intervalozinho, voltamos com esse bate-papo gostoso aqui sobre direito econômico, lei antitruste, sobre cartéis, né, sobre regulações, né, das grandes mídias, né? Voltamos daqui a pouco com o programa Segurança Jurídica, recebendo a professora Amanda Flávio.